te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, que nos renovastes pelo remédio pascais, fazei que, libertos da condição do homem terreno, sejamos transformados à imagem do homem celeste, Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazeis e não ser que de Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos a primeira semana do tempo da Páscoa. Jesus, ele se revelando, se mostrando ressuscitado àqueles que o seguiam e àqueles que ele acreditava que ia dar testemunho da sua ressurreição. E hoje, então, nessa segunda-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, Jesus tem esse diálogo com Nicodemos. Nicodemos fazia parte da elite lá dos judeus, mas ele era um homem de fé, porque ele já tinha feito lá uma experiência com Jesus, quando tinha nascido e tal, e umas histórias bem bonitas. E aqui ele revela também que tudo aquilo que Jesus faz, os seus sinais, só pode ser daquele que veio de Deus.
Só Deus pode fazer tudo aquilo que Jesus fazia. Então ele acreditava. E só que ele estava ali preso ainda na questão carnal, material, né? E Jesus então fala para Nicodemos, ou fala para todos nós, que nós devemos então, com essa experiência do tempo pascal, né, com essa experiência até do tempo quaresmal, todo esse conteúdo litúrgico que vivemos e tudo aquilo que eles viveram com Jesus, e agora vivendo então essa dimensão da Páscoa, da ressurreição, ter então essa compreensão, qual é a finalidade de toda essa ação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que veio trazer então essa grande revelação do amor de Deus para com toda a humanidade. E aí então esse olhar para essa finalidade, porque muitas vezes, né, Nicodemos deixa muito claro que a falta de compreensão exata disso tudo. Ele entendia as obras de Jesus, mas não entendia a finalidade de tudo isso. E talvez nós também tenhamos dificuldade. E aí Jesus fala que tem que nascer de novo. E talvez isso seja próprio da própria natureza nossa, né? Se nós olhar um pouco para a nossa vida, a gente vai ficando velho e tem vontade de ser novo, né? Tem vontade de nascer de novo. Então esse nascer de novo, a gente tem uma expressão material, carnal, física. Nos nossos pensamentos, quando eu era novo, queria ser novo, ou voltar a ser novo, né? Nascer de novo, mas nascer de novo nessa carne, mas não é isso que Jesus quer nos ensinar. Jesus quer nos ensinar que nós precisamos nascer do alto, daquilo que é do alto. Então toda essa experiência feita nesse tempo é para nós entender o valor das coisas do alto, porque essa nossa existência carnal, ela tem uma finalidade, que é a glória, a vida eterna. Então Jesus, ele passou por essa experiência, né? Ele veio do Pai, ele se encarna. E ele se encarna e vence todas as dificuldades humanas, até a própria morte, que é o grande desafio de nossa natureza. E ele vence tudo e volta para o Pai. Então esse é o grande sentido da nossa vida. Como que nós vamos entender? Olha a grandeza. Muitas vezes nós desejamos renovar nossa vida, ser mais novo, né? O envelhecer mostra um fim, e nós queremos voltar então para viver, renovar nossa vida, ser mais novo. Quer dizer, esse ser mais novo, ele só vai acontecer na glória. Quer dizer, então eu saio dessa natureza, como Jesus saiu dessa natureza depois de todos os desafios, e ele volta de uma forma gloriosa ao Pai. Também assim somos nós. Então, quer dizer, eu preciso entender esse mistério da salvação e poder então caminhar com ele. Por isso eu preciso conhecer Jesus. Jesus é o grande exemplo. Ele revela o Pai, ele revela o batismo, ele revela o Espírito, ele nos concede isso tudo para que nós possamos então caminhar nesse caminho, dando testemunho. Jesus veio e deu testemunho do Pai. Agora ele nos ensina que nós devemos também dar testemunho daquilo que ele nos ensinou. E fazendo isso, então, nós vamos chegar à plenitude da nossa vida. E aí então sai, quando nós não precisa voltar no ventre da mãe. Nós precisamos voltar no ventre do Pai. Então, esse é o sentido. Eu saio dessa natureza humana que eu passei por ela e renovo a minha vida na graça de Deus, porque eu recebi de Deus, não sou mais uma simples criatura de Deus, mas um filho pelo batismo. E esse batismo nos oferece também esse Espírito. E quando eu deixo esse Espírito de Deus agir na minha vida, eu começo a conhecer e reconhecer a grandeza de Deus e o caminho que Ele tem, que Ele quer que nós percorremos para chegar, então, sair dessa natureza humana e entrar, então, na sua natureza divina. Eu ganhei essa vida de Deus e devolvo ela para Deus de uma forma glorificada. Então, que Deus possa nos ajudar a viver, então, nesse tempo, as coisas do alto.
por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.